Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje ele é a independência dos países africanos e asiáticos durante o século XX. Bom, para a gente contextualizar, essas independências elas ocorrem justamente sobre um contexto onde esses povos, essas localidades na África e na Ásia vão estar justamente lutando pela sua independência em relação aos países europeus, principalmente, assim como em alguns casos também, alguns países também eram colônias dos Estados Unidos. Bom, nesse contexto, galera, o que acontece é a necessidade da gente analisar, revisar o que foi o imperialismo. O imperialismo ele é um movimento de expansão dos domínios dos países europeus durante ali o século XIX, após os avanços na produção determinados pela Revolução Industrial, certo? Nesse contexto, esses países vão lutar com unhas e dentes por mais áreas de influência, onde eles vão estar dominando áreas riquíssimas em uma matéria-prima barata e de qualidade, com uma mão de obra também barata e mercados consumidores para os produtos industrializados que saíam em larga escala das empresas europeias. Bom, nesse contexto, durante toda a segunda metade do século XIX e início do século XX, nós temos países, ou melhor dizendo, localidades no continente africano e no continente asiático, se tornando verdadeiros balcões de negócio, onde os países europeus, através das suas corporações, iam estar justamente dividindo essas áreas como se fossem fatias de um grande bolo, certo? Isso fica muito claro, por exemplo, na Conferência de Berlim, que é um símbolo desse imperialismo e dessa divisão dessas áreas. Então, o que acontece é que chega um determinado momento, já no século XX, justamente uma movimentação de lideranças, de povos nessas localidades na África e na Ásia, justamente lutando pela independência dessas localidades, através da chamada autodeterminação dos povos, que é um conceito que vai se desenvolver dentro desse contexto, ou seja, todo povo ele tem direito à soberania, ou seja, definir suas próprias regras, suas leis no caso, a defesa da sua cultura e, obviamente, a hegemonia do seu povo, ou seja, o seu povo ele deve se tornar independente. Se existe uma diferenciação, uma distinção em relação a todo aquele domínio que vem de fora, deve ser proclamada a independência dessa localidade. Obviamente, a luta pela independência dentro desses vários locais, na África e na Ásia, ela vai se desenvolver de formas diferentes, até porque existiam domínios diferentes, até mesmo sobre, no caso, um país. Por exemplo, no caso da Inglaterra, a Inglaterra ela desenvolveu um dos maiores impérios da história da humanidade durante essa movimentação do imperialismo. E ela tinha diferentes formas de dominar essas colônias, certo? No caso, uma das mais famosas colônias da Inglaterra é justamente a Índia e uma parte também ali da África do Sul, certo? Então, existiam formas diferentes de dominar dentro ali do aspecto de um único império, no caso a Inglaterra. Os franceses também foram grandes dominadores de terra dentro desse processo, terra, povos no caso. E também tinham formas diferentes de dominar essas localidades e o fruto dessas, e de acordo com essas independências, nós vamos ter também formas diferentes de luta, certo? De acordo com esse domínio, nós vamos ter formas diferentes de luta. No caso, grandes países europeus que dominavam grandes faixas de terra, nós temos justamente a França e a Inglaterra e, além disso, Bélgica, Alemanha, próprio Portugal, Espanha um pouco menos. Esses diversos países europeus tinham grandes quantias de terra no continente africano e no continente asiático e formas diferentes de dominar essas terras.
Mas o beabá de tudo isso era dominar a economia local e intervir diretamente na política, certo? E essa interferência direta na política, obviamente, iria favorecer os interesses desse império, né? Favorecer os interesses desses países europeus. Então, com a autodeterminação dos povos, né, sendo dialogada, discutida durante o final da Segunda Guerra Mundial e início, né, da Guerra Fria, nós vamos ter justamente, né, uma nova formação geopolítica sendo desenvolvida no mundo, a partir ali da década de 40, principalmente, em diante. Né? Uma geopolítica onde cada vez mais diferentes localidades na África e na Ásia, principalmente, vão estar lutando pelas suas independências de maneiras variadas. Certo, galera? Bom, então, dentro desse primeiro vídeo, né, a respeito da independência dos países africanos e asiáticos, os dois conceitos chaves que vocês devem estar dominando para a gente evoluir nas próximas aulas é o que é imperialismo. É essa movimentação também conhecida como neocolonialismo, onde países europeus vão dominar, né, economias políticas na África e na Ásia e também interferindo diretamente na cultura dessas localidades, tentando achatar a cultura dessas localidades para trazer um modelo europeu facilitando a dominação dessas localidades. Esse processo ele se desgasta durante o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente início da Guerra Fria. Com isso, nós temos o desenvolvimento do conceito autodeterminação dos povos, que é justamente o direito à soberania de cada povo, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas próprias leis. Certo, galera? Esses dois são os principais conceitos a serem desenvolvidos nesse primeiro vídeo. E para a gente fechar esse vídeo, é legal a gente salientar o contexto inicial ali, né, do desenvolvimento das independências, tanto no continente africano quanto no continente asiático. Bom, como eu já falei diversas vezes durante esse vídeo, ele acontece durante ali o final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Se vocês pararem para analisar, né, a Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira Guerra Mundial, vão ser grandes conflitos, né, que por isso, né, levam o nome, né, mundiais, que vão interferir, vão afetar diretamente quase todos os países do mundo, mas o campo de batalha, aonde vão acontecer as principais batalhas e aonde vão acontecer as principais baixas, tanto econômicas quanto, né, demográficas, vai ser justamente na região da Europa, onde nós temos ali os personagens principais, a Alemanha, a Inglaterra, a França. No caso, a União Soviética também vai ser muito afetada por estar próxima ali. O único país que é protagonista dentro desse processo da Segunda Guerra Mundial e que não é afetado tão drasticamente, tão diretamente pela guerra, né, em termos de economia, em termos estruturais, vai ser os Estados Unidos. Obviamente perderam muitos soldados, perderam vidas inocentes também ali na região de Pearl Harbor, mas em termos quantitativos de abalo à economia, de abalo à estrutura local, né, vidas sendo ceifadas, a Europa vai ser o local onde nós vamos ter mais baixas. E essas baixas vão enfraquecer o domínio desses países sobre outras regiões fora da Europa. Ou seja, a própria Inglaterra, que era uma potência até então, e que tinha um maior domínio sobre colônias na África e na Ásia, ela vai perder muita força durante a Segunda Guerra Mundial, porque ela vai perder em estrutura, vai perder em vidas, e para continuar desenvolvendo uma máquina de domínio sobre essas outras regiões ali na África e na Ásia, ela vai ter muita dificuldade. Obviamente, com o enfraquecimento desses países durante a Segunda Guerra Mundial, né, em termos de estrutura, em termos de vidas sendo ceifadas, eles também vão ter dificuldade de manter a sua independência, os seus domínios sobre essas regiões, né, na África e na Ásia. Obviamente, como eu já ia falar, a independência dessas localidades ela vai ser facilitada a partir desse processo
esse processo de enfraquecimento da máquina e da estrutura desses países europeus durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, então eu falei ali da virada da década de 40, né? Obviamente incluindo o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela vai ser um evento, né, também um conflito que vai interferir diretamente em todo o mundo, certo? Nós não temos uma guerra quente entre os Estados Unidos e a União Soviética, que são os dois principais países envolvidos na guerra, porém, nós vamos ter interferência na política de outras localidades, inclusive guerras quentes em outros locais, certo? Então, à medida que acontece essa necessidade, essa intensidade de expressões desses povos, desses países na África e na Ásia querendo lutar por independência, União Soviética e Estados Unidos, dentro do contexto de Guerra Fria, vão tentar de alguma forma se aproximar desses países, tentando chamar esses países que estavam se tornando independentes para o lado da sua causa, ou seja, no caso da União Soviética, puxar esses países para o lado socialista e no caso dos Estados Unidos, puxar esses países para o lado do bloco capitalista, certo? Então, o contexto de Guerra Fria, ele vai ser justamente uma disputa de Estados Unidos e União Soviética por influência nessas áreas que estavam agora, ganhando novos personagens e também novas dinâmicas a partir da luta pela sua independência, certo? Então, galera, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade justamente à independência dessas localidades com um foco maior nas principais formas de luta de independência e, obviamente, trabalhar alguns países específicos como a Índia, a África do Sul, Angola, certo? E, obviamente, fazer esse paralelo em relação às diferentes formas de colonização que foram feitas durante o imperialismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Continuem estudando, continuem acompanhando o roteiro de estudos e até a próxima, galera.